Assis na TV. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Você sempre conectado com a Andorinha. A melhor companhia para uma boa viagem. Muito bem, amigos da TV 10. Estamos recebendo aqui com muito prazer a arquiteta Andréa Cian, que vem falar um pouco sobre a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Assis e Região. Ela é vice-presidente da associação. Isso. Andréa, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço o convite, espero tirar todas as dúvidas que você tenha ou que a gente possa deixar bem claro para todo mundo que estiver assistindo quais são os deveres, obrigações, o que a pessoa pode esperar da associação. Eu tenho tido a preocupação nessas entrevistas que a gente faz com a associação de mostrar a importância de um trabalho profissional para evitar determinadas situações que a gente vê acontecendo na grande mídia, né? Nós tivemos, no ano passado, uma série de problemas que, depois de acontecido, é que as pessoas vão se preocupar quem era o responsável, por que aconteceu, quem autorizou aquela reforma, enfim, uma série de circunstâncias. Então, eu queria começar a entrevista de hoje para a gente ratificar sobre isso. Qual o papel do profissional, do engenheiro, do arquiteto, em relação a esse mercado, que cada dia se expande mais, que é o mercado da construção civil, André? Tá. Eu sempre que alguém me procura, eu tento explicar tudo que a pessoa precisa saber na hora que vai construir alguma coisa. Tá. Então, eu acho importante a gente dizer que sempre ter um profissional responsável, isso é fato. Uhum. Aí você vai construir uma casa lá, sei lá, vamos dar um exemplo de 100 metros quadrados. Tá. Então, o que a pessoa vai ter que fazer? Ele vai ter que ter um responsável que vai fazer o projeto arquitetônico. Tá. A gente até está brigando para que isso seja, vire talvez uma lei, alguma coisa que seja obrigatório, feito por arquiteto. Então, o exemplo do condomínio aqui de Assis, eles já estipulam que projeto arquitetônico tem que ser feito por arquiteto. Tá. Então, só para a gente levar para o leigo, o projeto arquitetônico é, digamos, o visual, o design da casa. A gente fala de layout, falar assim, o quarto vai ficar aqui, a sala aqui, a cozinha ali, cozinha no fundo, a cozinha na frente. É o que vai distribuir esses ambientes no terreno. A gente vai trabalhar a funcionalidade, a estética, a parte térmica, acústica. Então, vai ver tamanho de janela para que essa casa fique bem ventilada, a questão da iluminação. A gente tem algumas regrinhas a seguir também, algumas porcentagens, mas de forma que essa casa fique bem trabalhada e na hora de executar, a pessoa fala, nossa, minha casa ficou quente, ficou voltada a janela maior na hora do sol da tarde. Então, a gente tenta equilibrar tudo isso na hora de estar executando essa planta. Tá, então o interesse, a luta, digamos assim, é para que os arquitetos realmente sejam responsáveis, digamos, de uma forma de lei para realizar esse trabalho, é isso? Eu não sei também, uma coisa legal de estar dizendo sempre é assim, CREA, todo mundo fala CREA. Os arquitetos faziam parte, sim, do Conselho Regional de Engenharia, o A era arquitetura. Tá. Hoje, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente separou. Então, os arquitetos agora têm um conselho próprio, que é o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tá. Embora a associação ainda seja para os dois. Tá. Então, ali na nossa sede, a gente atende tanto os engenheiros quanto os arquitetos. Até porque você é vice-presidente e arquiteta. Sim, senhor. Então, a gente continua atendendo. Todos os que são cadastrados ainda têm o direito de usar de todos os espaços, seja quadra, salão, a churrasqueira, qualquer coisa. Aí, voltando nas divisões. Aí, o processo seria procurar um arquiteto para fazer esse projeto arquitetônico. Okay. Definido esse projeto arquitetônico, a gente passa para os engenheiros fazerem os complementares. Tá. Que aí, o CREA, acima de 80 metros, o CREA já exige que tenha a presença desses outros profissionais. Tá. Que são complementares estrutural, o hidráulico e o elétrico. Então, você vai ter mais alguns profissionais responsáveis na sua obra. Entendi. Então, o profissional que fez o cálculo estrutural, geralmente ele assina a responsabilidade técnica. Tá. Então, para você dar entrada na prefeitura, precisa do responsável técnico e do autor do projeto. Certo. Então, você tem que ter essas duas assinaturas no seu projeto. Que podem ser do mesmo engenheiro.
Poderia ser do mesmo engenheiro? O responsável técnico, Isso. o engenheiro estrutural, o mesmo. Certo, entendi. O projeto arquitetônico seria do arquiteto. Tá certo. Eu acho que as pessoas às vezes não têm consciência. Vamos fazer um cálculo aqui. Você falou de uma construção de 100 metros quadrados. Aproximadamente qual o custo para a construção de 100 metros quadrados? Mais ou menos. No total, hoje, a gente pode ter uma variação muito grande nesses valores em termos por opções assim, de... acabamentos, sei lá, eu vou usar um pé direito mais alto, ou vou usar um piso de R$100 o metro, ou vou usar um piso de 20. Tá. Então, tudo isso interfere um pouco no preço final. Claro. Mas vamos calcular aí numa média, vamos chutar uns R$1.000 o metro. Tá. Então, uma casa de 100 metros, ela sairia uns R$100 mil. Tá. O que eu não consigo entender, às vezes, é a opção que as pessoas fazem, porque é uma coisa que você está construindo, não é para 1 ano, 10 anos, é uma coisa... Então, por que não a contratação de um profissional que ele vai garantir, né, que aquilo vai estar apto a anos para frente, né? E essa falta de consciência, às vezes, das pessoas, até de quem está fazendo esse tipo de trabalho, é que eu não consigo entender. Mas, assim segue. Agora, falando sobre arquitetura, tem muita novidade, tem muita coisa diferente aparecendo. O que é que os arquitetos veem? Porque cada dia a gente vê uma coisa nova, né? Lógico que isso faz parte do dia a dia, em todos os segmentos as pessoas procuram as novidades. Mas o que é que você destacaria na arquitetura de novidades? Onde buscar? Como procurar um profissional? Olha, uma coisa acho que é muito interessante, assim, teve o mês passado uma feira chamada Revestir. Tá. Eu falo para todo mundo porque eu vou... faço a visita todo ano e eu fico louca com tudo que tem de novidade lá, como todo mundo que vai nessas feiras ficam, né? Então, esse ano eles trabalharam muito, tem até a parte tecnológica, que eles abusaram disso para criar alguns revestimentos de tamanho, vamos supor, 20 por 2,5. Então, hoje, a gente sabe que usar um piso de madeira natural hoje está muito caro, ele te dá manutenção e tal. Então, as fábricas hoje estão tentando fazer o mais... reais possíveis, esses porcelanato, cerâmica, tudo, para deixar uma coisa mais prática. Tá. Então você vê um piso que imita uma madeira de tamanho quase que natural do original. Entendi. A textura dele é incrível. Se você não passar a mão, tem gente que não percebe que é um porcelanato. Então tem texturas fora a madeira, eles abusaram muito, eu achei esse ano, de materiais naturais, seja a pedra, o cimento, a própria madeira. Então, tem muito esse tipo de acabamento em alta. Tá. Fora os tamanhos, que eles estão cada vez aumentando mais e mais. Então, tem 1 por 1, 90 por 90, 80, 1,20 por não sei quanto, um monte. E muita cor também. Eu achei que a gente viu bastante coisa assim, colorida, aqueles... Lembram os azulejinhos que tinha 20 por 20, coloridinho, talvez os que o povo mais conhece são aquele estilo português pintado em azul e tal, que tinha tudo isso agora muito misturado, bem coloridinho, uma cozinha diferente. Então tem a qualidade muita dos produtos tem mudado bastante, né? Você acabou de falar, a tecnologia ajuda isso. Muito, muito, muito. Então tem materiais assim, vamos... Até acho engraçado, às vezes eu vou fazer uma reforma, a gente chega numa casa que eles usavam muito o da parede no chão, o chão na parede, então você vê tudo uma coisa só. Tá. Hoje não, hoje já tem específico para o chão, para cada um. Específico para a parede, as resistências dos produtos são diferentes, então já tem aqueles que você consegue, ele é mais duro de cortar, então você consegue, vamos supor, fazer um canto, você corta um 45 graus e fica aquele cantinho chanfradinho bem feito, então talvez mais difícil para o profissional assentador de azulejo, mas mesmo assim ele mostra o mais bonito o trabalho dele ainda. Entendi. As pessoas se preocupam mais com os custos, com a qualidade, com o cuidado. O que você analisa quando você apresenta um projeto e na execução desse projeto? Olha, infelizmente a gente ainda vai um pouquinho pelo custo. Pelo custo. Embora a gente ainda tenha também várias opções de materiais com um custo bom. Não que falar assim, minha casa é inferior porque eu paguei R$30 no piso. Tá. Existe porcelanato que tem R$36, R$40, mas existe aqueles de R$100, R$200 o metro também. Entendi. Eu acho que um pouco de bom gosto, sensibilidade na hora da escolha,
não sei, vai aquele olharzinho mais atento em algum detalhe ou outro, porque só isso daí já vai fazer a diferença. Entendi. Bom, deixa eu te falar agora sobre a associação. Sim. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Você é vice-presidente da associação. Eu venho acompanhando algumas coisas que acontecem na associação, o progresso da própria aceitação, digamos até da própria fiscalização, depois que aconteceram uma série de coisas, as pessoas ficaram alertas, né? Como é que é essa experiência como vice-presidente da associação? Olha, até a gente tem um fiscal aqui, né? O Fábio, ele tem fiscalizado todas as obras, então ele tem esse olhar atento a isso, de que tenha, sim, os profissionais responsáveis na obra, para não deixar que depois aconteça isso de, ai, minha casa rachou, não foi bem feita. Ou coisas mais absurdas, ou acidentes, como a gente viu aí o ano passado acontecendo em prédios. Exatamente, tem. Materiais que não são utilizados adequadamente, tipo, no caso lá, vamos dizer, da boate, usaram materiais que são altamente inflamáveis num lugar que não podia, tóxicos, e tal, tóxicos também. Então, tem que ter um mais certo cuidado, né? Então, a gente tem, sim, um responsável lá que faz essa fiscalização. Se todo mundo que tiver dúvida pode continuar, liga, ou até ir lá na associação, ele pode responder qualquer dúvida de todo mundo. A gente tem profissionais lá que estão altamente por dentro de tudo, eles não vão deixar dúvidas para você. Então, eu acho que é legal se informar, assim, se está pensando em construir, até mesmo reformar, procure, se você não tem a indicação de algum profissional, pode ligar na associação, ele vai te dar uma lista de nomes e telefones para você procurar. Profissionais credenciados que estão... Exatamente. Tá, e você como vice-presidente tem gostado do seu dia a dia, dessa participação que você tem na associação? Eu acho que sim, eu vou falar mais por arquiteta, tá? A gente ainda tem uma certa, não vou dizer preconceito, mas eu acho que arquiteto ainda é um pouco chamado de artigo de luxo. Embora eu acho que isso não é real, porque a gente consegue sim ajudar a pessoa a reduzir custo, a economizar em muita coisa, às vezes e não sempre gasta mais. Quer economizar no projeto, esquece que o profissional pode trazer essa economia no formato, nos produtos, na posição. Exatamente. A gente tenta trabalhar... todo o projeto é pensado para que a pessoa, não que ela gaste uma exorbitância, mas você fala assim, eu tenho tanto para gastar, então a gente vai fazer o projeto dentro daquela verba que você tem. Então, contrate sempre um arquiteto, e eu acho que já está um pouco mais a conscientização, porque a gente tem visto os profissionais poderem atuar um pouco mais, né? E lá na associação agora separado, CREA e CAL, então a gente tem mais a oferecer também sobre isso. Entendi. Aliás, já que estamos falando sobre a associação, nós temos um evento aí próximo, né? Isso. Queria convidar todo mundo, dia 28 agora, desse mês, a gente vai fazer um porco no rolete. Já está convidado também. Estaremos lá. E quem tiver interessado, quiser ligar na associação ou procurar lá, Avenida Dionísio Dias Paião, 355. Pode procurar a Rosana, o Alex, a Jéssica, o Fábio. Dia 28 e vai ser na própria sede da associação? Isso, lá na nossa associação mesmo. Aliás, está uma bela sede, né? Tá, né? A gente está tentando. Você viu a cozinha nova? Que linda? Sim, muito bem. Então, agora a gente acompanhou, inclusive, fizemos algumas gravações anteriores quando estava na construção da cozinha. Agora também a gente tem uma casa nova do caseiro, porque era uma coisa que a gente... Era muito ruim, para quem fosse na associação, tinha que chamar, a mulher ficava lá no fundo, então era ruim e tal. A gente tentou deixar o mais acessível para todo mundo, prático. Então, o portão está fechado, toca ali, ela tem uma campainha separada, a pessoa não vai ficar ali perdida, sem ter como se comunicar, que seja um horário fora de atendimento. Pode chamar que o caseiro está ali para isso. Andrécia, eu quero agradecer sua participação. Aliás, eu quero que o nosso telespectador se acostume. O André vai estar com umas participações mais frequentes conosco aqui. Acho extremamente importante esse trabalho que vocês fazem. As pessoas têm que ter uma consciência que, às vezes, aquele receio, quando fala em CREA, em fiscalização, parece que vai lá para... Dá medo. É o contrário. Pode ter certeza que vale a pena você estar... procurando o profissional em todas as áreas. Eu acho que a profissionalização ela é extremamente importante no mundo de hoje. Exatamente. Fica para trás quem não tiver o profissional ali te atendendo. Eu também acho.
E eu acho que esse trabalho que vocês têm feito é muito importante. A gente tem recebido, inclusive, a associação, e nós vamos lá entrevistando a diretoria regional do CREA, que vem, que mostra que está muito bem intencionado no trabalho. Eu quero parabenizar a associação pelo trabalho e que você esteja sempre conosco aqui. De novo, eu agradeço o convite. Sempre que você precisar, quiser alguma informação, eu também estou aí disponível. Tá certo. Obrigado. Dia 28, então, na sede da Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de Assis e Região. Isso. O Porco no Rolete, vale a pena você conferir, procure a associação, reserve lá o seu ingresso e a gente volta a qualquer momento com mais informações falando da associação e do CREA. Um abraço, até o próximo. Assis na TV. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Você sempre conectado com a Andorinha. A melhor companhia para uma boa viagem.